Por questão de milímetros, o Vitória venceu no Barradão contra o Internacional no jogo de hoje. E esses poucos milímetros estavam nela, na grama. Tanto o Vitória quanto o Inter jogam em campos de bermuda Tifway 419, mas o Vitória corta a 30 milímetros, o Inter corta a 22, 22,5. Mas, Léo, o que esses 7 milímetros e meio, 8 milímetros afetam tanto o jogo? Fica comigo até o final desse vídeo e se você está vendo na vertical, vem comigo pro vídeo na horizontal. Se você está no YouTube, clica aqui embaixo. Se você está no Instagram, vem pro YouTube, que esse é vídeo longo e não dá para explicar em um minutinho. Vem comigo. Vamos lá. Ambos os times usam esta grama, que é uma bermuda Tifway 419, está escrito aqui na plaquinha, como vocês podem ler, eu acredito que sim, se não deixa eu aproximar um pouquinho. Temos uma peculiaridade aqui também, que eu vou falar um pouquinho mais, mas vamos lá. O Vitória, por questão estratégica, adota a altura de 30 milímetros. Esse é o padrão da maior parte dos estádios? Não. A maior parte dos estádios segue a mesma linha do Beira-Rio, que é cortar na faixa de 18 até 25 milímetros. Por quê? Dá mais velocidade para o jogo e por uma série de outros fatores. E o Vitória puxa para um outro lado. Faz um jogo um pouco mais pesado, um jogo um pouco mais cansativo. Estamos falando de um time do Nordeste que vai se beneficiar ainda mais de um jogo mais lento, mais trancado e mais pesado. Então, um campo pesado faz com que o Vitória canse o seu adversário, que já vai cansar mais fácil pelo calor do Nordeste. Principalmente se tratando do Internacional, mesmo o jogo sendo à noite, não dá para comparar as temperaturas. Estamos falando de uma cidade ao sul do Brasil, uma cidade no Nordeste. Isso já faria uma certa questão, já teria um certo peso. Tratando de dois gramados iguais, teoricamente não teria tanta diferença. A Tifway tem as suas peculiaridades. Quem já andou em Tifway já andou em Celebration, por exemplo, o Morumbi, que está coberto agora por causa dos shows, ou a Vila Belmiro, que está tendo jogo nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo. Está tendo jogo entre São Paulo e Flamengo, lá também é o Bermuda Celebration, mas o Barradão e o Beira-Rio adotam o Tifway 419, assim como o Jacone, do Juventude, a Arena do Grêmio já usou, enfim, uma série de estádios Brasil afora adotam a Tifway 419. Teoricamente, são dois campos da mesma variedade, não teria uma diferença tão absurda. Essa altura faz diferença sim, porque a bola ela não vai quicar tanto a menos, porque a questão do kick da bola tem que ser uma constante, mas ela vai quicar um pouquinho menos do que o gramado do Beira-Rio, ela vai quicar um pouco mais do Beira-Rio do que no Barradão. Isso já afeta um pouquinho. Outra coisa, rolamento. A bola vai rolar alguns metros a menos, o que faz com que a visão de jogo mude, o tempo de bola mude, e isso é estratégico para o Vitória, e isso afeta muito os seus adversários que estão acostumados com um campo mais rápido. O campo a 30 milímetros, ele era mais usado até há um tempo atrás. Hoje as gramas são cortadas mais baixas, principalmente depois que o sintético entrou para o futebol profissional, mas o Vitória foi na contramão disso, muito inteligente, fazendo um campo praticamente único na Série A. O que mais que eu posso falar sobre ela? Aqui a gente tem essas duas amostras. Essa foi plantada na terra, essa é mais recente. Essa aqui ela tá um pouquinho mais fechadinha até por causa disso. E essa foi plantada na areia. Eu vou trazer aqui para vocês verem as raízes. Essa daqui da terra, ela já tem algumas raízes saindo por baixo. Já tem algumas raízes aparecendo por aqui. Mas muito menos do que esta que foi plantada na areia, por mais que ela já
tenham alguns dias de vida a mais. Olha a profundidade e a espessura, olha o calibre das veias da Tifoi 419. Inclusive, uma curiosidade, na areia ela saiu muito menos do que na terra ela já brotou lá para baixo, na areia não tanto. E, Léo, por que o plantio na areia? Como que é feito no Barradão? Como que é feito no Beira-Rio? Nos dois estádios é feito dessa forma aqui, por uma questão muito simples e muito lógica, que eu já demonstrei em um outro vídeo, por questão de drenagem. Porque se a gente jogar um pouco de água, eu vou sacrificar aqui o pouquinho de água que sobrou da minha garrafa, a gente vai ver a drenagem sendo muito mais eficiente aqui. Em poucos segundos a água já vai começar a pingar. Eu acho que não teve água suficiente para isso. Deixa eu jogar um pouquinho mais de água. A drenagem é muito mais eficiente, inclusive aqui por cima já não tem mais presença de água. Como elas estão razoavelmente secas, eu precisaria de muito mais água do que eu tenho aqui disponível para demonstrar a água escorrendo por baixo. Mas eu já consigo mostrar na superfície, como na terra, a água vai empoçar muito mais do que na areia. Na areia ela drena muito mais rápido. E qual que é o resultado disso? A bola não para. Se tiver caindo o mundo, a bola continua rolando porque a água escoou, mesmo chovendo canivete. Por isso o plantio esportivo é feito na areia e não na terra. E a questão da altura, como dito antes, é definido pelo treinador, não é definido pela equipe que cuida da grama, pelo jardineiro, pelo engenheiro agrônomo, é definido pelo treinador. Cada estilo de jogo é um estilo de jogo. Um estilo de jogo mais aéreo vale num gramado mais alto. Um estilo de jogo mais bola no chão vale um gramado mais baixo, como é o caso do Beira-Rio, e a grama mais alta, como é o caso do Barradão. Eu gosto de cortar a 30 mm, vou ser sincero, eu prefiro o corte a 30 mm, por questão de conforto, a grama fica mais bonita, não fica tão marcada, as faixas marcam mais, aliás, na verdade a faixa até que marca bem com a grama um pouquinho mais alta, mas não vai dar tanta diferença esses 7 mm. Mas a grama fica mais bonita de se ver, fica mais confortável de se andar por cima. Para a grama residencial, não vale cortar menos de 30 mm. Para campos, tirando estádios, o campo que tu vai bater uma peladinha com teus amigos, corta 30 mm, senão vocês vão sofrer muito, vai ser difícil correr. No caso de estádio, aí depende do treinador. Mas pelo vídeo de hoje é isso. Um beijo do seu agroboy favorito e uma boa sorte pro Vitória nesse finalzinho de campeonato. Hoje deixou o rebaixamento e colocou o Santos para dentro. E é isso.